Alexandre, eu fico animadíssimo toda vez que chega Kurt Vonnegut novo aqui no Brasil. Então são dois, hein, Danielzinho? Que delícia! A Intrínseca acabou de lançar Piano Mecânico, o primeiro livro do Kurt Vonnegut. Uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade para ler, para ver como foi a origem desse gênio. Porque é um autor que eu adoro, já professei meu amor por ele aqui algumas vezes. A gente já gravou 2 belos vídeos sobre outras obras que a Intrínseca lançou do mesmo autor. Matadouro 5 e Café da Manhã dos Campeões. E é sensacional porque a Intrínseca está fazendo uma biblioteca Kurt Vonnegut, né? Sim. Agora sai esse daqui e vira uma coleção muito bonita, muito caprichada, à altura desse genial escritor, cara. Perfeito, Danielzinho. Então é num oferecimento da própria Intrínseca que hoje nós vamos falar sobre piano mecânico. Isso. O livro tem o mesmo padrão de acabamento dos outros dois. Ele tem capa dura, 496 páginas e preço sugerido de R$ 69,90. A edição tá uma beleza, tem uma tradução muito azeitada do Daniel Pellizzari, pintura trilateral branca, combinando e formando esse padrão aí de coleção que vai ficar lindo na estante de todo fã aí, né? Ô Danielzinho, e como você disse, 496 páginas, é uma obra de mais fôlego que as anteriores, que são um pouquinho mais curtinhas. E eu achei interessante trazer o primeiro livro depois de trazer algumas que são consideradas obras-primas dele, porque nesse momento o Kurt Vonnegut ele é muito bom, mas ele ainda não é aquele Kurt Vonnegut irônico, sardônico que a gente conhece do Matadouro 5, por exemplo. Exato, ele estava dando os primeiros passos para o que seria o estilo que ele ficou mundialmente conhecido, né? Inclusive na questão do estilo, né? Que depois ele virou um especialista em capítulos curtíssimos, na coisa da metaficção, na quebra da quarta parede, naquela ironia finíssima, né? Que só ele tem. Ele começa a dar esses primeiros passos aqui. Então é um livro que saiu em 1952, faz bastante tempo, né? E depois disso ele teve uma carreira meteórica e fez verdadeiras obras-primas como as duas que a gente já citou. E por isso a minha curiosidade em ler, para compreender onde é que esse cara começou, né? Pois é, Daniel, é muito interessante. A vida dele está sempre muito ligada às obras dele. Então ele teve a ideia de escrever o Piano Mecânico por conta de um serviço que ele tinha no final dos anos 40 na General Electric, que era uma montadora de fábrica. Né? Ele trabalhou para a GE durante ali a Segunda Guerra Mundial, né? E começou a ficar encucado, preocupado com a possibilidade da mecanização excessiva do trabalho humano ali, né? E aí ele começou a perceber, falou, nossa, o tempo inteiro máquinas substituem uma penca de funcionário, uma penca de gente aqui que inclusive eu conheço e agora estão perdidas, não tem mais o que fazer, vão ter que procurar emprego em outras áreas, né? E com essa sementinha ele decide desenvolver Piano Mecânico, que é sensacional ali, porque de cara, você começa a ler, você pensa que vai ser uma utopia. Por quê? Que no mundo de piano mecânico... É um futuro próximo. Futuro bem próximo, ele situa depois da Terceira Guerra Mundial, né? 10 anos depois da Terceira Guerra Mundial. E aí ele pensa assim, a maior parte do trabalho humano foi mecanizada, agora as máquinas fazem tudo. Então as pessoas vivem bem, tem tipo tudo que é bem de consumo é igualmente distribuído ali entre as classes, as pessoas têm tempo livre para fazer o que bem entender, ao mesmo tempo que isso é fornecido ali para as pessoas, é tudo na eficiência máxima, não tem desperdício, então aparentemente é uma utopia. Só que aí ele vem trabalhando e mostra pra gente que ele tá falando de uma distopia ali. Na verdade, uma distopia. Além da superfície, é uma coisa horrível, né? E ele começa a se questionar o que nos torna humanos. A coisa do pertencimento, né? O que a gente precisa mesmo de verdade. Será que é só bens materiais, né? O que ele faz, na verdade, é uma desumanização das pessoas. Da forma como eu entendo o livro, é isso. Só voltando um pouquinho, é curiosa a forma como ele encontra para a sociedade se tornar mecanizada. É uma saída muito simples. Durante a Terceira Guerra Mundial, a principal força de trabalho teve que lutar na guerra. Quem ficou nos Estados Unidos, no país, eram as pessoas que eram empreendedores, que eram engenheiros, não realmente as pessoas de serviço braçal. Como eles não tinham mais a força braçal lá, eles tiveram que reconstruir a sociedade utilizando máquinas. E assim ficou. As máquinas foram se desenvolvendo cada vez mais, até chegar nesse nível que o Danielzinho estava falando. Inclusive, é por conta do desenvolvimento das máquinas que eles ganham a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos saem vitorioso. E aí, quando essas pessoas voltam aí dos campos de batalha, eles veem que toda a indústria está mecanizada. Não tem mais muito o que fazer ali, né? E se você não é um engenheiro,
ou um militar, e até ele faz uma inversão com as forças militares muito interessante na obra. Se você não é engenheiro ou militar, você não tem utilidade. E se você não tem utilidade, você acaba sendo desumanizado na obra. Qual é a função de um ser humano que não tem função? Uma das sacadas, uma das problemáticas do Kurt Vonnegut aqui, e depois ele vai usar em outros livros, é tentar responder como amar pessoas sem utilidade, né? Pessoas marginalizadas, pessoas que aparentemente não contribuem ali com a comunidade. Aparentemente. Né? Aparentemente. Digamos, é uma crítica social, tá, gente? Tendo o que a gente está falando. Aparentemente não contribui, porque todo mundo, em qualquer instância, vai ter algum tipo de utilidade. Né? Mas, numa sociedade mentecapta como essa, as pessoas acabam, você não é um desenvolvedor, então realmente você é ralé. Então, depois dessa Terceira Guerra Mundial, como é que os Estados Unidos, principalmente, ele se divide? Entre a classe alta, que é formada por engenheiros e gerentes, e a ralé, o povão, que é formado por todo o resto. Não tem outra saída para as pessoas a não ser ou atuar no exército, como ele falou, ou atuar nas unidades de reconstrução e recuperação, que é pejorativamente conhecido como fedidos e ruídos. São os caras ferrados que fazem aqueles poucos trabalhos braçais que sobraram ali, né? E é muito interessante que de cara, logo aqui no primeiro capítulo, o Kurt Vonnegut faz essa divisão de classe de uma maneira espacial. Ele situa a história toda na cidade de Ilion, no estado de Nova York, e é uma cidade entrecortada por um rio. De um lado do rio moram os gerentes, os engenheiros, do outro lado é o que eles chamam de domicílio, que mora todo o resto da galera. Ou seja, até geograficamente tem essa divisão de classes. E eles se misturam muito pouco, assim, é raríssimo. Os ricaços ali, que têm coragem, vamos dizer, de atravessar o rio e frequentar domicílio, que eles vêm de maneira assim, que são como se fosse um povo bárbaro, né, Ale? Exatamente. E aí vai contar a história, o protagonista do livro é o Dr. Paul Proteus. O Paul Proteus, ele tem assim o renome lá nas alturas. Ele é filho de um cara chamado Jorge. Esse Jorge, imediatamente após a Terceira Guerra Mundial, ele se estabeleceu com o cargo de Diretor Nacional de Indústria, Comércio, Comunicação, Gêneros Alimentícios e Recursos do país. Um cargo cuja importância se comparava apenas com a presidência dos Estados Unidos. Então Paul Proteus, quando ele nasce, ele herda o status do pai. Berço de ouro total, né? E tecnicamente herda as habilidades do pai. E a gente vai acompanhar ele, que ele é o chefão ali das indústrias Ilion, né? Ele comanda todas as máquinas e tal. É realmente um magnata ali, mas é um magnata meio ocioso. Ele não tem muito o que fazer, né? Ele fica de olho supervisionando tudo ali. Só que ele tem uma pulga atrás da orelha de que as coisas não estão funcionando tão bem assim. Aquela aparência de perfeição é realmente uma coisa muito superficial, né? E aí já vem a primeira grande subversão do Kurt Vonnegut, porque a revolução que vai ser proposta no livro não vem das classes oprimidas, mas vem de uma pessoa que nasceu em berço de ouro e fala assim: peraí, alguma coisa tá errada aqui. Ele fica inquieto pra caramba, ele realmente começa a se questionar. Só que de uma maneira muito inocente ali, né? Porque ele tem a vida perfeita, ele tem 35 anos, é rico, tem uma casa dos sonhos, casado com a Anitta também, uma mulher com quem aparentemente também ele se dá super bem ali, apesar dela não poder ter filho, né? Ele quer muito ter um filho, mas ele começa a ficar inquieto com a situação, com o status quo da sociedade ali que ele vive, né? Isso é exacerbado quando ele recebe a visita de um amigo, porque ele tinha assim muita estima, né? Que é o Ed Finnerty. Que é um engenheiro, um desenvolvedor, né? Era um engenheiro ferradão também, tinha um puta de um cargo ali em Washington. E aí ele volta a encontrar o Paul e a Anitta e revela pra eles que ele pediu demissão. Uma coisa que impensável. Como é que um cara pode pedir demissão de um cargo desse? Ele é importante, ele tem poder, ele tem notoriedade. E ele pede demissão pra fazer o quê? Pra ser o quê? Pra que ele quer fazer da vida? Aí o Paul Proteus fala assim: putz, olha só que interessante, por que ele pediu? E eles começam a discutir isso. E até algumas passagens sensacionais. Tem uma aqui que especificamente eu gosto muito, que fala o seguinte: Finnerty alegava que seu amor por livros, discos e uísque, por isso que eu me identifiquei completamente, não permitia que sobrasse dinheiro para comprar um carro e roupas que estivessem à altura de sua posição na vida. Paul tinha calculado o valor das coleções de discos, livros e garrafas e concluiu que mesmo assim o irlandês ainda teria dinheiro suficiente para comprar até 2 carros novos. Então começou a suspeitar que o modo de vida de Finnerty não era tão irracional quanto parecia. Era, na verdade, um insulto
premeditado e elaborado aos gerentes engenheiros de Ilion e às suas imaculadas esposas. Então ele já tinha aquela coisa mais vida louca dentro dele, vamos dizer. Né? Ele já não estava gostando muito das regras, ele não gostava do jogo ganho que a vida ofereceu para ele ali, né? Ele já era muito mais inquieto. E aí ele e o Dr. Paul Proteus começam a discutir, chega um determinado dia lá que eles decidem fazer uma noitada em domicílio, eles pegam um carro velho lá e vão para domicílio, e em domicílio eles estão num boteco lá, um botecão mesmo, desses bem típicos, e eles conhecem um cara chamado Lasher, e o Lasher era um reverendo, né, um bispo, formado em antropologia. E o Lasher coloca em palavras o que o Finnert e o Proteus estavam meramente sentindo até ali, né? E consolida tudo que eles vão pensar, e a partir daí o livro vai desenrolar nessa coisa que o Ale falou de uma revolução. Uma revolução. E é muito legal, tem também essa passagem do que o Lasher fala para eles, que resume bem o que o Kurt Vonnegut trata aqui no livro, né? Aí o Lasher fala o seguinte, ó: quando eu tinha uma congregação antes da guerra, costumava dizer aos fiéis que a vida do espírito voltada para Deus era a coisa mais importante na vida deles, e que, comparado a isso, os papéis que eles desempenhavam na economia não significavam nada. Agora, vocês projetaram um sistema que exclui os cargos que as pessoas ocupavam na economia e no mercado. E a maior parte delas está descobrindo que, sem isso, restou pouco mais do que nada. Bem menos que o suficiente, na melhor das hipóteses. As pessoas foram condicionadas por gerações e gerações a idolatrar a competição e o mercado, a produtividade e a utilidade econômica, a inveja do vizinho. E, BUM! Tudo isso foi arrancado dele de uma hora para outra. Eles não podem mais participar de coisa nenhuma, não podem mais ser úteis. Sua cultura inteira foi implodida. Aí depois ele continua falando, né? Os empregos em si talvez não tenham sido confiscados das pessoas, mas o sentimento de participação, o sentimento de importância foram. E é disso que se trata o livro. As pessoas não se encontram mais, as pessoas não têm mais utilidade. O que você vai fazer, né? O que você tem é uma sociedade que te dá uma promessa de uma série de coisas, mas materialmente aquilo não se concretiza. Você acaba vivendo dentro de uma bolha, dentro de uma ilusão que não te satisfaz se você tem uma alma indômita, se você tem um espírito de algo que busca mais. Se você é uma pessoa que você está entregue, você só deixa ir com a maré, como várias das pessoas são, tudo bem. Mas se você tem uma alma questionadora, você em algum momento fala assim, não, realmente tem alguma coisa errada aqui. Tudo bem, eu existo, eu faço parte dessa sociedade, eu sou beneficiado por ela. Não quer dizer que eu vou estar necessariamente satisfeito, porque tem algo dentro de mim que busca mais. Tem alguma coisa faltando. O que é esse faltando? E é muito legal porque o Vonnegut, ele não dá respostas exatas para isso. Mesmo o Paul não tem uma explicação ali consciente para suas motivações. O que incomoda tanto ele, né? E ele vai descobrindo com o passar do tempo. E é muito louco essa coisa da mecanização extrema, da vida das pessoas a ser totalmente regida por máquinas, porque isso é uma discussão extremamente atual. A cada ano que passa, piano mecânico fica mais relevante. Até em 83 o Kurt Vonnegut falou isso. Falou, é um livro que eu escrevi em 52, agora depois de 30 anos ele está mais relevante do que nunca. E eu acho que está mesmo ali. Numa época que a gente vive totalmente baseado numa máquina, que é o celular, sabe? Tem instituições aí de RH, de querendo a eficiência máxima nas empresas, a coisa do algoritmo, que diz o que você deve comprar, que escuta você o tempo inteiro falando de marcas, falando de coisas, depois te dá propaganda, né? Grandes empresas aí que indicam, inclusive, livros para você ler, achando que conhece seu gosto. A gente vive numa época de mecanização extrema em vários sentidos, né? Danielzinho, olha só que coisa interessante. Eu vou dar 2 exemplos aqui, de uma maneira que provavelmente o Kurt não tinha imaginado na época, mas que é perfeitamente relevante. A máquina hoje, a ideia da máquina, ela é facilitar a vida do ser humano, concorda? Então, eu vou facilitar a sua vida, é o que todo mundo fala pra gente. Mas essa facilitação, de várias formas, implica no emburrecimento do ser humano. Por exemplo, quando eu era criança, que você tinha telefones marcados numa agenda, e cada vez que você tinha que telefonar, você tinha que pegar essa agenda e olhar o número, eu, Danielzinho, criança, tinha memorizado na minha mente dezenas de números de telefone. Hoje em dia, que o telefone está dentro do celular, é só apertar o botão, eu não sei nem o da Isley de cor. Eu não sei nem o meu, às vezes eu tenho que pensar. Tem gente que esquece o próprio telefone. Isso implica, sim, no emburrecimento do ser humano. Não é que é só questão de memorizar e de decorar, é questão da capacidade de armazenagem de dados do seu cérebro. Um outro exemplo. Antigamente, quando eu comecei a andar de carro na cidade, lá com meus 19, 20 anos,
eu tinha que ir para todo lado, eu tinha um guia 4 rodas que me guiava pela cidade. Eu aprendi a navegar com aquele guia. Por conta disso, o meu senso de navegação e de orientação melhorou muito. Eu até brinco que o Ale engoliu um GPS quando ele era pequeno. Ele sabe todo lugar de São Paulo, da região aqui, impressionante. E mesmo quando eu saio daqui, quando eu vou para outros lugares, eu tenho um amplo senso de navegação, porque eu tive isso desenvolvido em mim. Mas as pessoas, hoje com o Waze, com o Google Maps, não sei o que lá, elas não conseguem chegar em lugar nenhum se elas não têm aquilo. Às vezes, a 1 quilômetro de distância, a pessoa se perde. Isso daí é sim uma forma de emborrecimento, em um aspecto pueril da vida, é um aspecto pueril da vida, é verdade. Mas é uma forma de emborrecimento do ser humano, por quê? Por causa da facilidade proposta pela máquina. E pensa isso em vários aspectos. Aí tira tá da coisa do pueril e passa para todos os aspectos da sua vida. E aí vira um negócio perigoso, que foi o que o Kurt Vonnegut cantou essa bola em 52. Isso é muito louco, né? E tem uma questão que eu adoro aqui, Alexandre, isso é discutido mais pro final do livro, que é a questão de onde fica a cultura nisso. Porque você pensa, bom, se todo mundo ali está recebendo os bens materiais, tem um micro-ondas que faz a comida tipo em 3 segundos, tem toda a facilidade, eles devem ter tempo de ócio criativo para fazer artes e tal. Só que não, as máquinas controlam e sabem ali por meio de algoritmos quais são as leituras que mais vendem. Então tem que todo mundo passar pela supervisão de um supervisor e de suas máquinas se é uma literatura de fácil consumo, se vai vender muito. Então matou toda a classe artística. Você tem pessoas fazendo coisas, histórias, fotografias, pinturas e tal, que correspondem a esse algoritmo da massa. Da massa. Isso é muito louco. E tem um momento aqui que conta a história de um escritor que realmente foi demitido porque ele não escrevia dentro dos parâmetros, né? E é aquela olhada que o Vonnegut dá para metaficção ali, que é ele meio que se colocando na história, né? Não tem a quebra da quarta parede, mas é dito que esse escritor foi demitido e tal, e tá sofrendo, e agora a esposa dele tá até começando a se prostituir para tentar pagar as contas da casa, né? E aí é dito, nessa discussão da cultura, é dito assim, ó, um livro custa menos do que 7 pacotes de chiclete. E também existem clubes de quadros, com quadros emoldurados a preço incrivelmente baixos. Na verdade, a cultura é tão barata que um homem, em vez de usar lã de rocha, forrou as paredes de casa com livros e gravuras para ter isolamento térmico. Não acredito que isso seja verdade, mas é uma história interessante, com uma moral válida. Aí o rapaz pergunta, e os artistas recebem um bom sustento com esse sistema de clubes? Sustento? Acho que sim. Estamos na era de ouro da arte, com milhões de dólares investidos por ano em reproduções de Rembrandt, Whistler, Goya, Renoir, El Greco, Degas, Da Vinci, Michelangelo. Há muitos estudos sobre o que vai ser distribuído, acredite. Pesquisa sobre os gostos de leitura do público, testes de legibilidade e apelo com os livros que estão sendo analisados. Eles mantêm a cultura tão barata, conhecendo de antemão o que as pessoas querem. E em que quantidade. E eles acertam tudo nos mínimos detalhes, até mesmo na cor da capa. Gutenberg ficaria espantado. Não é terrível essa coisa da cultura de massa? Você tem um mercantilismo da cultura, cara. Isso, e você mata o espírito artístico. Não tem mais artista. E quando tem, eles não têm nenhum espaço para fazer alguma coisa. Só tá olhando pro passado. Só o que é fácil de reproduzir e amplamente aceito. É maravilhoso, cara, essa camada que ele dá aqui no Piano Mecânico. Eu acho um dos grandes momentos do livro esse questionamento. Quanto mais o livro vai passando, mais você percebe a questão da distopia em contraponto à utopia que parece no início, né? Exatamente. Lembrando que o Piano Mecânico é inspirado pelo Admirável Mundo Novo, principalmente Admirável Mundo Novo. Além de Admirável Mundo Novo, ele declara a influência do 1984, do Orwell, que ele fala assim que ele adorou e quis fazer meio que uma versão dele do 1984, e do Nós, do Zamiatin, que inclusive influenciou também o 1984. São as 3 principais influências aqui. Então, se você gosta de algum desses livros, pode ir sem medo em Piano Mecânico. Com certeza. Um segundo aspecto legal que a gente não falou da obra, e aí já vem a genialidade do Vonnegut enquanto escritor, é dar uma visão não só de dentro, do que acontece dentro dos Estados Unidos, mas de uma pessoa de fora, olhando tudo aquilo acontecendo. Isso é sensacional. Porque são 2 linhas narrativas. Sim. A do Paul Proteus, que é esse insider, um cara que representa o sistema. Ele basicamente é a voz do sistema ali. E uma outra linha narrativa que é a visita do Shah de Bratpur. O Shah, ele vem de um país, vamos colocar entre aspas, subdesenvolvido. Supostamente subdesenvolvido, com milhões de pessoas. Ele é o líder de 6 milhões de pessoas ali, tanto política quanto religiosamente, né?
E ele está fazendo essa visita para os Estados Unidos, está sendo guiado ali por um norte-americano, e o tempo inteiro ele questiona aqueles valores, ele questiona a questão das máquinas, até onde ela interfere. E toda hora ele aponta o dedo e fala, não, vocês estão criando uma nação de escravos. Então é um cara de fora que está vendo tudo isso e questionando abertamente o modo de vida americano, né? Que de certo modo pode ser até a visão do leitor. Lendo aquilo, ele fala assim, mas o que é isso que está acontecendo? Então ele faz o questionamento que você, leitor, faria. E essas duas linhas narrativas, elas vão correndo em paralelo e elas se cruzam no final de uma forma tênue, porém irremediável. Ocasionalmente elas se encostam, assim, é o Kurt Vonnegut tecendo uma história muito boa, né? Ocasionalmente elas se encostam, tem pontos em comum, e aí chega uma hora que não tem como, né? Ele fez isso em muitos outros livros depois, no Matadouro 5, no Café das Manhãs dos Campeões. Café da Manhã dos Campeões é muito isso, são várias linhas paralelas, aparentemente distintas, que quando junta tem o clímax do livro, né? Perfeito. E outra coisa que a gente não falou também, Danielzinho, é a maneira como as pessoas são selecionadas, através do QI delas. Tudo é na base do QI. A sociedade é dividida basicamente pela inteligência, né? Quociente de inteligência. Eles são o tempo inteiro catalogados, e essa catalogação do QI é disponível para qualquer pessoa que quiser consultar no Exame Nacional Padronizado de Classificação Geral. Então, ali na sua adolescência, na sua infância e adolescência, eles já vão bater um carimbo ali de qual que é o seu QI, vão te colocar numa área e você vai seguir nela para sempre. É a pasteurização do ser humano, Danielzinho. Você levar em conta as competências que cada indivíduo tem. E é uma sociedade, você pensa que depois disso a sociedade está engessada. Não tem como você subir de vida. Não tem, você sempre vai ter aquele caminho lá predestinado por máquinas, né? E não tem, acaba com luta de classes, acaba com tudo. A partir do momento que foi classificado o seu QI, você vai seguir aquela profissão, aquele caminho para sempre. Isso é chato pra cacete, né? Tipo a sociedade de castas que existia na Índia, por exemplo. Exatamente. Você está preso num destino que foi imposto para você, né? Então é isso, né, Danielzinho? A gente vê o Kurt Vonnegut aí no início da carreira dele, mas já fazendo uma obra de conteúdo extremamente relevante. É muito legal, é um tema muito universal, né, Lê? A desumanização dos pobres, dos oprimidos ali, né? Caramba, cara. E o interessante é que quando foi lançado, já fez um bom sucesso na época. Ele começou a receber uma série de críticas positivas e apontaram ele como um escritor de ficção científica, o que o surpreendeu, cara. Ele caiu no gosto ali dos críticos e das revistas de ficção científica. E aí ele fala que até então ele não sabia que ele era um escritor de ficção científica. Quem mostrou isso pra ele foram os críticos. Pois é, ele não escrevia ficção científica. Teve uma adaptação, um telefilme que foi feito para Piano Mecânico, que eu não assisti e não sei dizer se é bom. Pra TV, saiu em 1972, que chama Between Time and Timbuktu, que não adapta só o Piano Mecânico, tem outros elementos de outras obras do Vonnegut. Eu ainda não vi também, é super difícil acesso a esse filme, mas morro de curiosidade. Só para complementar a coisa que você falou de ele não saber que ele era um escritor de ficção científica, né? O Vonnegut, ele era um cara muito engraçado, né? Ele era muito irônico, não só nos seus livros ali, também em vários discursos, em vários textos que ele fez paralelos assim, ele era sempre um cara muito afiado. E ele fala da coisa da ficção científica, ele ficou meio preocupado quando ele foi categorizado como escritor de sci-fi. Que ele falou o seguinte: a ideia que se tem é que ninguém pode ser um escritor respeitável e ao mesmo tempo entender como uma geladeira funciona. E normalmente a ficção científica era uma seção da estante que muitos críticos sérios confundiam com um mictório. Então, ninguém dava muita bola para a ficção científica. E pensa, estamos falando de 52, né? Sim. O alvorecer da ficção científica estava começando a acontecer. Estava ali, né? Anos 40, começo dos anos 50. Então ele fez parte dessa ebulição e realmente foi muito mal visto. Até hoje em dia é meio mal visto. Tem né? gente que torce o nariz. Torce o nariz, os intelectuais mais sérios aí torcem o nariz para algumas coisas de ficção científica. E o Kurt Vonnegut, muito antenado, deu essa cutucada aí. É sensacional. Mas, resumidamente, bicho, é um livro sensacional. Se você gostou do Café da Manhã dos Campeões e do Matadouro 5, tanto quanto a gente gostou, pode cair de cabeça. Você vai ter uma leitura muito prazerosa, com várias camadas de interpretação. É muito, muito, muito bom. E do jeito que a gente falou, parece que é uma crítica à tecnologia, ao progresso tecnológico. Mas não é também bem isso, né, Lê? É uma crítica ao progresso tecnológico sem o progresso político e social junto, né? Quando essas coisas estão descompensadas. É isso que ele está criticando. Ele não era 100% contra a tecnologia. Tanto é que teve crítico aí que taxou o Kurt Vonnegut como um ludita. O ludita é do movimento ludismo ali que teve na Inglaterra, pós primeira Revolução Industrial, né? Que eram os caras que eram totalmente contra a tecnologia. Qualquer né? tipo de evolução tecnológica, exatamente. Mas o Kurt Vonnegut não é um ludita. Talvez seja na coisa de criticar o progresso tecnológico ao mesmo tempo que desumaniza
os seres humanos. Mas ele vê, claro, a tecnologia como uma coisa benéfica, desde que ela seja amparada aí com uma evolução social e política também, né? Então, é um livro engraçado, divertido, repleto de bons momentos, assim, que você vai dar risada. Essencialmente, ele também é um comediante, né? E uma leitura muito rápida, né, Nelzinho? Muito Embora rápida. tenha 500 páginas, quase 500 páginas, é uma leitura muito rápida, muito ágil. E me surpreendeu o quanto esse livro de 52 é condizente com os dias de hoje, cara. Livraço, mais um grande acerto da editora Intrínseca. Quer torcer para que venha muitas outras, torcer para que venha tudo do Kurt Vonnegut, inédito ainda no Brasil, para a gente ter essa biblioteca cada vez maior e lindona na nossa estante, que ao contrário do que alguns críticos pensam, a gente não confunde como um mictório, né, Alexandre? De jeito nenhum, Danielzinho. Sensacional, livraço, adquira pelos links do Pipoca e Nanquim aí e deixa nos comentários. Eu vou fazer uma pergunta fácil aqui pro pessoal deixa responder nos comentários. O que nos torna humanos? Facílimo, Fácil, gente. coisa simples. Vamos trocar uma ideia. Tchau, até a próxima.